9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, estamos começando mais um programa Bastidores FC. São exatamente 19 horas e 32 minutos. Estamos ao vivo, sim, senhor, para mais um programa onde vamos falar um pouco de palhaçada. Palhaçada, para você que não conhece, estão me vendo assim, ó, com o nariz de palhaço. Mas voltamos a usar o nariz de novo, porque o torcedor santista é sim palhaço, né? Porque você vai para o estádio, aplaude, apoia, os jogadores estão lá na Gozolândia, dizem que treinam, mas a gente não, né? O torcedor vai lá, arrisca, né? Falta no emprego para ir lá protestar e recebe o quê? Uma palhaçada. É o que o Santos faz com o torcedor, infelizmente. É isso, é uma palhaçada. Então, até quando? Até quando? Vou falar de novo, o João lembra. Até quando nós vamos ter que aturar essa palhaçada, né? Onde vocês viram ontem, né? Onde foi Santos, Grêmio 1, Santos 0, né? Eu quero saber quem é o maior culpado dessa derrota. Fiz até algumas anotações aqui. Quem substituiu errado? Vou começar a dar o enigma, hein? Quem é o maior culpado da derrota? Quem substituiu errado? Será que o treinador, né, Cleiton, tem realmente condições de ser o treinador do Santos Futebol Clube? Será que ele não sabe que o Keivson não é jogador de futebol? Será? Será que ele não sabe? Né? Substituições erradas. Será que ele entende de futebol? Luan Pérez, anotei aqui também, totalmente fora de ritmo. E também sem condições de atuar no Santos Futebol Clube neste momento. Né? O que será que acontece? O que passa pela cabeça do treinador? Em colocar o... mas o Gil tá mal. Tudo bem. O Luizão, não dá. Não adianta arriscar ele na lateral. Na zaga também não vejo um lateral que possa... o Santos precisa, eu sempre falei durante o Campeonato Paulista, gente. O Santos precisa contratar mais um zagueiro, 2 laterais, um direito e um esquerdo, um meio-campo, um volante e 2 atacantes. Eu já aumentei, era 1, agora é para 2. É isso. Porque senão nós vamos continuar nessa palhaçada. Nós estamos sendo palhaço. O torcedor está sendo palhaço. Vamos fazer uma manifestação sábado, 11 horas, não sei o que, gente. Não tem que combinar nada. Quer manifestar? Vai lá e pronto, faz. Sem agressão, claro. Mas tem que manifestar. Vai treinar com a torcida do lado, ali, dentro do campo. Eu acho bonito. É isso. Tem que ter pressão. Eles ganham bem, pô. Tem uns que ganham mais de 1 milhão, ganham 2 milhões, outro ganha 500 mil, 800 mil. Né? Então, porque senão a gente vai continuar sendo isso aí, ó, palhaçada. Como o pessoal está falando aí nos comentários. É um circo. É um circo. O Santos Futebol Clube é um circo. E tem a tradição, né? Que sempre tem circo em São Vicente ou Santos. E foi instalado dentro da Vila Belmiro agora, né? E nós somos os palhaços, né? O torcedor são os palhaços, né? É o que o presidente faz com o Santos. É o que os jogadores estão fazendo. Jogadores nível Série B. Hoje você vai falar que é o Brasão, que eu sempre acreditei, o João sabe disso, vocês aqui também, sempre acreditei, ainda falei que era melhor do que o João Paulo, ele tem uma pitadinha a mais do João Paulo. O Escobar é um bom lateral, mas não para ser titular, vejo como um bom reserva, mas está ajudando muito o Santos. E os demais vocês estão assistindo. O Gil, a gente não... vamos crucificar o Gil, beleza. Mas também não vou sair crucificando não, porque no ano passado e no Campeonato Paulista ele foi muito bem, ajudou, e não é porque errou 1, 2 jogos que nós vamos também crucificá-lo. Então nós temos que ter cabeça para isso. Boa noite, professor Emerson. Seja bem-vindo, tudo bem? É um prazer tê-lo novamente com a gente. Vou apresentar o programa assim. Até a hora que me enjoar, eu rasgo, arranco só aqui e jogo fora.
Beleza, Denis. Boa noite aos participantes. O que você falou, eu assino embaixo. O Santos já errou já na segunda divisão, onde apostou no Carille, demorou para mandar o Carille embora, não fez planejamento, veio o Caixinha, que na minha visão, a primeira vez que foi anunciado pelo Santos, eu achei que ia dar certo, porque o Bragantino tem o mesmo estilo do jogo que o Santos. Por alguns motivos não deu certo, infelizmente. E aí o Santos gasta 130 milhões em contratação e traz Kleber Xavier, né, que nunca foi jogador de futebol, nunca foi treinador, e assume o Santos, né, nesse momento tão difícil do Santos. Eu acho que o Santos vai ser difícil sair nessa situação da zona de rebaixamento se não mudar completamente o foco aí do time. Eu acho também, Denis, não sei se você pode comentar isso conosco, pode ter atraso de salário, premiação, ou, direito de imagens, pode estar atrasado no Santos também, isso interfere também os jogadores também. Então, acho que são vários motivos aí que o Santos não está conseguindo sair dessa situação difícil. Eu acho que por todo o investimento de 130 milhões, o meio de campo muito, muito abaixo da quem, muito pesado. Né? O Tassiano, para mim, foi uma decepção dentro do Santos. O Luizão viu o jogo ontem mal, muito mal lateral, não tem condições de estar no Santos hoje. E para mim é surpresa o Escobar, quando o poderoso Xavier aí tira ele para colocar o Keberson, né? E aí onde o Santos toma o gol do Grêmio, que é time fraco, o Grêmio está um time fraco, então 2 times fracos. Infelizmente, nessa mexida errada que o Xavier deu, ele perdeu o foco ali, e foi nesse momento que o Santos toma o gol. Infelizmente. Vamos falar sim sobre os direitos de imagem, né? Porque não é possível que o direito de imagem atrasado, tudo bem que é uma boa parte do salário, né? Mas sabemos que também parece que o salário de alguns pode estar atrasado, mas isso aqui não pode faltar. Ó. Isso aqui é o futebol, eles são profissionais. Deveriam jogar. Diego, boa noite, seja bem-vindo novamente. Diego Mazura aí está sempre com a gente, narrador também. Boa noite, seja bem-vindo, tudo bem? Boa noite, Denis, João, professor Emerson e a todos que acompanham a gente nessa noite aí de segunda-feira. Mais uma segunda-feira triste para o torcedor santista, depois de um sufoco contra o CRB, com todo respeito ao CRB, que está fazendo até uma boa participação na Série B mais uma vez, mas o torcedor do Santos comemorar, como o Neymar comemorou a defesa do pênalti contra o CRB, está levando o Santos para uma situação que realmente condiz com o que você está usando aí nesse momento, o nariz de palhaço. Mas o Mano Menezes, que treina hoje o Grêmio, que venceu o Santos ontem, ele já deu um recado para a gente no jogo contra o Vitória. E o torcedor do Santos vai ter que passar a se acostumar com isso também, porque nosso futebol está cheio de jogadores médios. Dificilmente você vai achar de novo um raio, um jogador fora da curva. Veja o declínio já de futebol do Estevão com a camisa do Palmeiras. Ontem deu passe para gol, mas não apresenta mais o que apresentava, nunca foi jogador de decidir clássico, de decidir finais. Então, a carência do nosso futebol também chama muita atenção, porque qualquer um hoje fizer algo diferente é um ponto fora da curva. E não é bem assim, né? A gente precisa dar mais tempo para esses garotos ou para qualquer outro tipo de jogador mostrar verdadeiramente o seu trabalho. E só um adendo que você falou em relação ao Gil, muito se especula que o Gil foi convidado pela diretoria do Santos a fazer mais um ano de trabalho. Ele iria parar no final do ano passado. Vocês podem até confirmar isso para mim, vocês têm mais informações aí de bastidores. Ele ia parar. E a diretoria santista, num pedido, e o Gil prontamente atendeu, fazer mais uma temporada. Então, com a camisa do Santos, é um jogador que, claro, vai ter muitas limitações devido à idade, mas ainda assim, dos zagueiros que o Santos tem hoje, é o melhor. Não há dúvidas. O Luan Pérez realmente não se sabe por que voltou nesse declínio todo também, físico, técnico, tático. Né? Os garotos a gente não tem como crucificar pela situação que o Santos vive. Aliás, futebol brasileiro hoje é isso, né? Tá ruim, tá para cair? Lança os meninos, lança os moleques. Pô, cadê o planejamento para você usar a base, como tem um Palmeiras, como tem um Flamengo? Claro que eles têm mais dinheiro, isso é fato, porém, existe sim um planejamento para uso da base, não só no momento em que você está apertado, que você não tem dinheiro para contratar,
você jogar os moleques numa fogueira, como jogaram o Luizão na fogueira contra o Bragantino, com 3 laterais direitos no banco, independente se são bons ou não, mas eram jogadores da posição, você coloca o rapaz para ser lateral direito num jogo importante, talvez contra um concorrente direto. O Bragantino hoje está no topo da tabela, mas a gente sabe que nem sempre vai se manter por ali. Então, é planejamento, como vocês vêm falando há muito tempo. O Santos hoje ele é um clube mal planejado. Por mais reuniões que se façam de planejamento ao final do ano, eu não teria trocado o comando técnico. Acho, sim, que o Pedro Caixinha, na época, foi uma boa escolha, pelo que ele fez no Bragantino. Assim como o Fernando Seabra hoje foi uma boa escolha para o Bragantino. Olha o que ele está fazendo hoje com o Bragantino. Mas acho que tem muita coisa envolvida aí, e principalmente em aceitação de elenco, de jogadores, proposta de jogo, né? O Santos, nesse momento, até ele poder se reestruturar de novo, principalmente financeiramente, para mim, tem que abandonar essa história de DNA ofensivo. Por enquanto, não dá para pensar nisso. O Santos não vai ter condição de montar um elenco nesse patamar ofensivo. Né? Eu não confio em Guilherme, em Gabriel Veron. O Tiquinho Soares vem do Botafogo com mais história do pênalti perdido do que do título conquistado. Né? São jogadores que estão completamente sem confiança. Então, se você não montar um esquema, como diz o Mano Menezes, um time organizado, e hoje, sim, tem que pensar primeiro em não perder, para começar a ganhar de 1-0 aqui, empatar um jogo fora ali, para começar a voltar a confiança. Porque muita gente questiona, pô, o Pituca era um grande jogador. Ah, o Escobar, acho sim, um bom lateral, talvez não seja o suprassumo da titularidade, mas é um bom lateral. Né? Outros jogadores crucificados no time do Santos é pura falta de confiança e talvez de respaldo. O próprio presidente falou na primeira rodada que o Santos tinha time para brigar nas primeiras posições. Então, peraí, ele montou esse elenco e, a meu ver, ele não sabe a potencialidade que tem o elenco dele. É isso aí, 19h43. Estamos ao vivo, programa Bastidores FC. Você não está no circo. Mas hoje, como o Santos faz o seu torcedor de palhaço, o Santos não, né? A atual gestão e os jogadores. Então hoje nós estamos de circo, né? De palhaço aqui. Eu, pelo menos, estou, né? Que eu me sinto um torcedor palhaço do Santos. Provavelmente o João também revoltado, mas hoje o João não veio com seu nariz de palhaço. Já usamos bastante, né, João? Vou pegar seu boa noite, seu destaque inicial. Tudo bem, João? Boa noite, né, para ser educado. Vamos lá. Eu vou falar diretamente para o presidente do Santos, o senhor Marcelo Pirillo Teixeira. Marcelo, na tela bem grande. Fala bem para ele ouvir. Vai. Bora. Marcelo, você tem um nome respeitado aqui na cidade. Você já foi presidente do Santos. Já teve um Santos vitorioso na sua mão. Seu pai também já foi presidente, foi campeão com o Santos. Analise bem o que está acontecendo. Você está pecando e errando nas suas falas. Eu me lembro que muito bem, na zona mista, lá no Morumbi contra o São Paulo, você falava que não estava preocupado. O santista já estava preocupado naquele jogo, Marcelo. De 7 jogos, 7. O Santos perdeu 5. De 21 pontos jogados, o Santos perdeu 15. Marcelo, você é santista, como a maioria daqui. Lute por esse clube. Faça valer o seu nome forte e volte à sua essência de presidente como você era lá atrás, porque parece que você perdeu. Hoje você está mais político, você não aparece para dar entrevistas, você dá no UOL, você dá para a ESPN, você tem que falar com o torcedor do Santos. Você tem que voltar à sua raiz, à sua base. Você tem que marcar uma coletiva na sala de imprensa Armando Gomes e chamar
os colegas e analisar o atual momento do Santos. O Santos hoje vive de especulações. O salário está atrasado? Não está atrasado? Direito de imagem está atrasado? Não está? O senhor não fala. Você tem que vir a público e falar até para o santista saber o que é o certo e o que é o errado. Então, por favor, Marcelo, eu sei que você não, que neste momento você está na Unisanta por causa que hoje é a abertura dos jogos. Mas o pessoal seu de apoio está, com certeza, assistindo o programa que eles assistem. Faça uma coletiva na Vila Belmiro, com todo o pessoal de imprensa, e dê uma análise geral do que está acontecendo. Porque assim não sai conversas vazadas, não sai mentiras, não sai fake news. Você falando já é um alento. Por favor, presidente. É isso aí. 19 horas, 47 minutos. Quero agradecer Silvia Bruno participando com a gente. Tem muita gente aqui, eu só estou agradecendo o que o Bruno falou, é verdade. Tá uma bagunça mesmo, dá vontade de pensar nisso mesmo, porque do jeito que tá bem difícil. O Ricardo Carvalho também que está com a gente. Quem mais aqui? O André Ferreira. Tem muita gente aqui mandando. Vou ler, porque senão depois fica muita gente e aí eu não consigo acompanhar todo mundo. A Maria dos Santos Portugal, que diz aqui boa noite a todos, que é minha tia. Obrigado pela audiência. Estamos aqui participando. O Mário Mil Grau, lá da Praia Grande, também está com a gente aqui, dando boa noite, meu amigo Denis. Obrigado pela participação. Quem mais aqui? Deixa eu colocar aqui o da Maria dos Santos Portugal, na tela. Boa noite. Colocar de todo mundo, que eu sei que quando eu participo também eu gosto que meu nome fique na telinha. É bom. Não sou político, igual o Marcelo Teixeira, mas eu acho legal. Quem mais? O Gustavo, lá do interior. Não, o Gustavo é daqui, São Vicente. Gustavo Rinaldo, obrigado aí pela participação. Estou esperando você, viu, doutor Gustavo, participar com a gente, torcedor fanático de Santos, que deve uma participação no nosso programa também. O Vitor Leone colocou aqui, vamos ver o que ele colocou. Ele colocou boa noite. Quando penso que vou fechar meu domingo com chave de ouro, vem o Santos e estraga. Não é só você. Minha gastrite voltou a atacar, minha paciência zerou, entendeu? Não sou mais o mesmo. O torcedor do Santos está ficando doente, né? A Lari Lopes, deixa o seu bairro, Lari Lopes, para nós podermos te dar o boa noite e falar o seu bairro. Obrigado pela audiência também. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Vitor Leone colocou aqui que ele não queria confessar. Vamos ver aqui o que ele vai falar. Porém, o Carille tinha razão. O Santos não tinha um planejamento. Não, isso aí o torcedor sabe. Eu mesmo venho falando isso há 5 anos. O Santos não tem um planejamento. O Santos começa o campeonato, não tem aquele planejamento. Eu sempre falei isso, o João sabe, que é a organização. Vamos trazer um treinador, tem que trazer em novembro para dezembro. O cara ter um mesinho ali para trabalhar, entra com aquelas férias de fim de ano, beleza. Retorna com o time já montadinho, mantém a equipe, traz mais um ou outro, começa o Campeonato Paulista, já vai pincelando no Campeonato Paulista para ver se tem algum treinador, algum jogador bom, e isso que é o planejamento. Faz parte do planejamento, sim. Isso faz parte do planejamento, né? O Paulo Iruleg, obrigado pela audiência. Deixa aí a cidade de onde você está assistindo. 3 laterais direitos, medíocres, zagueiros fracos, meio campo manco. E esse seu, sabe de quem ele é filho, né? Complicado demais. Deixa eu ver aqui mais o pessoal. O Paulo Iruleg falou, a culpa era do Carille. Não, a interrogação. Vamos ver. Aqui, vamos ver. A culpa era do Carille, a culpa era do Caixinha, a culpa era do Guilherme. Então, a culpa vem sim de uns treinadores que não são treinadores, que nem o Cleiton. Ele vai ser culpado, porque ele não é um treinador. Ele é auxiliar do Tite. Todo mundo sabe que o Tite vai assumir o Santos. Anotem aí, hein? Depois do jogo contra o Corinthians. Tá? O Tite assume o Santos, ele volta a ser auxiliar, e o filho do Tite também. Entendeu? Esse é o futebol. E outra, o senhor
Caixinha nunca foi treinador também. Até o momento eu nunca vi Caixinha ganhar nada. Se ele fosse bom, ele estaria no Bragantino. Então, ele não está. João, eu te passo a mensagem rapidinho. Só para mim poder tentar ler, porque eu vi, graças a Deus, hoje tem muita gente participando. Muito obrigado pela audiência. Eu já vou passar a palavra para o Diego também. E para o professor Emerson, senão Tassiano é jogador para entrar no segundo tempo. Olha, a situação que a gente vive, pelo que gastou, não deveria nem estar no Santos, né? Gastou, tinha que devolver, porque eu acho um jogador fraco para o Santos Futebol Clube e muito estranho da forma que ele foi vendido para o Santos. Mas vai saber. O Paulo Iruleg de novo, até a Portuguesa virou SAP, quer virar uma instituição respeitada novamente. Hoje esse presidente é um medíocre dirigente contra mudanças, contra a modernidade. Eu acho que às vezes as coisas acontecem também, parece que é para virar SAF rapidamente, entendeu? Para entrar na mente do torcedor. Você que está chegando agora, eu já vi que o pessoal está mandando aqui no meu WhatsApp, falando o que é isso que está acontecendo aqui na Nariz de Palhaço. É que o torcedor do Santos está sendo palhaço. Então a gente tem que usar o narizinho, que já está me incomodando, mas eu vou tentar usar até o final do programa. Tá? A Jo Araújo, lá de Rondônia, hein? Boa noite, galera. Um abraço para todos vocês. Estou muito triste com o meu peixão glorioso alvinegro Tayana. Obrigado, dona Jo, lá de Rondônia. João, eu vou passar a bola para você, e depois eu quero colocar um vídeo, tá? Um vídeo que o meu amigo Guilherme Paluzzi, o Guipa, postou hoje, tá bom? Vou deixar o João falar aí. João, bora. Advogado, mas o Escobar saiu porque estava extremamente cansado e não aguentava mais. Mas eu concordo que o Kevson não dava para entrar. Assim como eu concordo também que o Luan Pérez não dá para entrar. O Luan Pérez não está 100%, então é melhor não colocá-lo. Ontem ele não foi expulso por um milagre. O que o Santos tem que ter é um reserva bom e apto para jogar naquele exato momento. O Escobar, ele sempre falei que ele é um jogador nota 5, 5,5. Ele sempre esforçado, ajuda na marcação e ele faz o seu papel. Mas, a partir do momento que ele saiu, o Santos degringolou. E o Kevson, ele estava muito frio no jogo e já há muito tempo sem jogar. Isso também atrapalha o jogador, Denis e amigos. Calma, voltei. 19 horas, 54 minutos. Estamos ao vivo, Bastidores FC. Né? Eu vou passar agora aqui, vou colocar um vídeo aqui na tela do nosso amigo Guilherme Paluzzi, o Guipa, que vocês devem conhecer, já participou com a gente aqui. E vocês vão acompanhar esse vídeo que ele falou verdades. Né? Cada um vai interpretar de uma forma e eu acho que é válido o torcedor. A gente vai colocar uma vez, coloca duas. Mas o tempo vai ser bem legal aqui, nós temos 1 minuto e 24 segundos de vídeo. Meus amigos, o Santos Futebol Clube, um dos clubes mais tradicionais do futebol mundial e, na minha opinião, em termos de história, o maior do Brasil, caminha passos largos ao fundo do poço. Hoje o Santos depende de um ex-jogador para ser seu principal jogador, depende de um técnico que nunca foi técnico para ser o seu comandante e depende de um dirigente que era bom nos anos 2000, no início dos anos 2000, e hoje vive apenas de nome e história e de baba-ovo do Conselho Deliberativo do Santos. O que mais tem é baba-ovo em cima do Marcelo Teixeira. Marcelo Teixeira seria a salvação, e não é porra nenhuma de salvação. A única coisa que salva hoje no Santos é a torcida. Torcida essa que faz a sua parte e que sim, tem que ser respeitada e não tem que ser criticada. Quando fizeram o protesto, cobrando jogadores no CT, conversando com os dirigentes do Santos, eles foram de forma pacífica, apenas buscando uma explicação ou querendo uma explicação. E eles têm total razão. Alguém precisa salvar o Santos. Alguém precisa falar a respeito dessa situação. O Santos tem que ser o Santos de antigamente e está longe de voltar a ser. Enquanto os jogadores do Santos não entenderem o peso dessa camisa, o peso dessa agremiação, nada vai mudar. Você que joga no Santos, você tem que entender que o Santos é o Santos. Santos de Pelé, Santos da história, e que tem que voltar a ser o que era. Para finalizar, Neymar, para de chamar o torcedor do Santos de burro. Depois da declaração que você deu dizendo que o Santos tinha um elenco fortíssimo, um dos melhores do Brasil, o time não ganhou mais nada. Essa é a realidade do Santos. E a sua realidade foi dita pelo Jorge Jesus, que não tinha mais condição de jogar em alto nível. E o português estava certo. Forte, hein? Forte. Falou e falou bonito.
Tem uns que vão concordar, tem outros que não, mas é real. É a realidade, gente. O que o Santos está passando hoje, o Jorge Jesus falou, tem fundamento. A gente sabe que o Neymar é craque, isso. Só que hoje, em alto nível, para jogar na Europa, raramente ele vai voltar. No Santos, tal, ele pode voltar a jogar pelo nível, mas ele precisa jogar. Ele só anda machucado, joga 2, 3 jogos, doeu o joelho. Joga mais 2, dói o calcanhar. Joga mais 2, dói a orelha. Fica difícil, né? Eu gosto do Neymar, né? Eu acho que o Neymar é um jogador que tem condições de ir para a última Copa do Mundo, porque a seleção brasileira é horrível, né? A seleção brasileira também é um nível horrível, não vai ganhar nada, não ganha a Copa do Mundo, não ganha a Copa do Mundo, entendeu? Pode anotar aí, com essa seleção não tem condição. O Brasil, infelizmente, não consegue ter mais nível de jogadores. Vamos lá, pode falar, Diego. Denis, rapidinho, eu posso estar errado, mas a minha visão é que essa semana e semana que vem se define o técnico da seleção brasileira e provavelmente, mais uma vez, se caminha para o Carlo Ancelotti. Vai reincidir com o Real Madrid, já entrou em acordo verbal, e aí abre caminho para a CBF trazer. Eu penso da seguinte maneira, vendo e conhecendo o histórico do Carlo Ancelotti. Ele não vai contar com o Neymar. Não vai. Por mais que a mídia e a imprensa e o torcedor brasileiro possa fazer qualquer tipo de pressão para se pensar na seleção em volta do Neymar, como tentou fazer o Dorival Júnior, sem o Neymar porque não jogou. Eu acho que o Carlo Ancelotti não vai contar com o Neymar. Essa é a minha opinião. Mas, Diego, Emerson e João, e você que está acompanhando a gente de casa aí, do trabalho, do hospital, porque o torcedor do Santos está doente, então, quem sabe, tem muitos torcedores no hospital, né? Tem os torcedores também novos, tem os velhinhos, tem tudo. Devem estar no hospital, porque não é possível, né? Eu acho assim, mesmo se for o Ancelotti não contar, vai contar, porque quem manda hoje ainda com patrocinadores, quem leva é o Neymar. Por isso que está acontecendo o que está acontecendo com o Santos. Por isso o Santos está uma palhaçada. Porque, assim, vamos supor, um jogador de futebol está ali, está lá, está se dedicando. Aí começa a atrasar um salário, ou começa a atrasar um direito de imagem, o Neymar ganhando os milhões dele, entendeu? Monta o time. Tem jogador que não aceita. O Neymar vai montar o time. Se tem treinador, quem monta o treinador. Por que o Neymar tem que montar o time? Então isso está começando a criar uma bolinha de neve. Está uma bolinha de ping-pong, sabe? Por enquanto. Mas do jeito que está indo, daqui a pouco está uma bola de tênis, daqui a pouco está uma bola de basquete. Quando for ver, meu camarada, vai estar aquelas bolas de pilates. Já vai estar aí é a filosofia, uma filosofia diferente. É um treinador europeu, é um cara que se respeita. O treinador brasileiro não se respeita. O Muricy foi o único que se respeitou quando disse não para a CBF. E ninguém entendeu o recado até agora. Os caras vão para lá achando que vão convocar, achando que vão treinar e que vão mandar na seleção. Acho eu que o Ancelotti não vai se dispor a esse papel, independente do que o Neymar possa trazer ou não. O Neymar, na minha visão, eu vou pegar um gancho aí. O Neymar, ele é ex-jogador. Se você pegar o tema em Barcelona, jogou muito bem. O Paris Saint-Germain foi o primeiro ano que ele jogou muito bem. Depois o resto ele rolou, comércio lá. Foi para a Arábia, não jogou nada. Veio para o Santos machucado. E eu, assim, olhando de fora e percebendo dentro do Santos, ele não vai agregar nada para o Santos. Na verdade, o Santos vai cada dia virar uma bola de neve, como você mesmo falou. Vai virar uma bola de neve, não vai conseguir sair dessa situação até que esteja o quê? Um planejamento mais efetivo. Estava conversando com um amigo meu, uma fonte até do Corinthians hoje, um pouquinho agora que o Denis falou. Falei sobre o Tite com ele. Ele acha muito difícil o Tite assumir o Santos, pelo elenco do Santos e o que está passando agora. Ele aposta que o Tite não volta esse ano a treinar nenhum time brasileiro. Então eu vou confiar nessa fonte e ele vai me dizer aqui, está me dizendo aqui que o Kleber Xavier continua do Santos como técnico junto com seu filho, e até pontuou para mim que o Flamengo, a deficiência do Flamengo foi a defesa, onde o filho do Tite, que ele é responsável pela defesa, e a defesa do Flamengo foi muito ruim na era Tite lá no Flamengo. Então acabei de conversar com esse amigo meu aí lá do Corinthians, estava tendo um papo aqui. Ele falou que, assim, pela fonte dele, pela papo que ele teve hoje à tarde, que não assume o Santos. João, Diego? Acho que os dois, tanto hoje o treinador quanto o auxiliar, é que vão dar essa resposta. Acho que eles, talvez, não, claro, com essa deliberação, mas
Talvez o Tite também se convenceu de que o Kleber aceitasse esse convite, para exatamente saber como é que estão os bastidores do Santos, como é que estão acontecendo as coisas lá dentro, até que ponto Neymar filho, Neymar pai, tomam decisões, né? Tomam a frente de presidência, de conselho deliberativo, enfim. Até que ponto se fala em questão de compra ou não compra? Porque, para mim, com todo respeito ao Santos Futebol Clube, o Neymar veio para cá para tentar arrumar um jeito dele e o pai se infiltrarem e tomarem conta. Comprarem ou não comprarem, mas tomarem conta. Enfim, como disse o professor Emerson, para mim também é um ex-jogador. Não se cuida, não tem ambição, não tem o cuidado que ele deveria ter. É claro que a gente vai ficar batendo nessa tecla do Cristiano, do Messi, mas outros jogadores tiveram, Zé Roberto. O Fábio tá jogando lá no Fluminense com 42 anos, e olha que goleiro, vocês veem como é que é o treino de um goleiro. Olha como o Fábio tá, né? E muito bem fisicamente, psicologicamente, jogando. O Felipe Melo jogou até os 40. Muitos exemplos temos por aí de jogadores que jogaram em alto nível e conquistando títulos até os 40 anos, não só fazendo número. Então, eu acho que realmente a hora, esse time da volta do Neymar também, lógico que poderia ter sido um degrau assim muito bom para realmente revolucionar o Santos, mas acho que o tiro saiu pelo outro lado, tanto pelo interesse do próprio jogador em ajudar o Santos dentro de campo. Eu não sei se ele tem mais tanta ambição assim de ser jogador de futebol, de jogar a Copa do Mundo, sinceramente. É assim, o Diego, Emerson, João, e você que está participando do Bastidores FC, deixa sua mensagem aí. Eu vejo, é que eu falei com o João, eu vejo, infelizmente, é que nem eu falo, acho que o Neymar precisa realmente agora, estão segurando ele, para ele se recuperar. Espero que ele volte e daqui a 2, 3 jogos ele não saia de novo. Senão vai ser o fim da carreira. Realmente não vai ter mais a questão. E essa coisa de ele escalar o time, eu acho que mexeu também com alguns jogadores. Hoje eles não falam isso. Mas eu acho que, como dizem, né, não posso afirmar, os 2 meses de direito de imagem atrasado, pode ser que algum salário dos jogadores também esteja atrasado. A escalação do Neymar, tudo isso está criando aquela bolinha que eu acabei de falar. Bolinha de ping-pong, bolinha de tênis, bola de basquete, bola de pilates. Aí está começando a ir tá na bola de tênis. Está na bola de tênis, que não é legal. Se está na bolinha de tênis, já está começando a crescer. É perigoso, né? Perigoso. Uma bolinha de ping-pong já é perigoso. Então a gente sabe que, né? Então uma bola de tênis já está bem perigoso. Então eu acho que é o momento do Marcelo Teixeira aparecer, é hora do momento do Marcelo Teixeira tentar fazer alguma coisa, se vira, não quis ser presidente, faz uma loucura, arruma dinheiro com alguém, entendeu? Dá um jeito, contrata os melhores jogadores e monta um super time do Santos, porque senão, brigar para não cair de novo, vai sofrer com problemas internos, vai sofrer no CT, vai sofrer quando passear no shopping, vai sofrer quando estiver indo para a universidade, porque o torcedor vai encontrar na rua. Aqui a gente encontra fácil. E quando encontrar, vai ser hostilizado. E isso é ruim. É ruim. Se sou eu, passando com a minha família, e ser hostilizado, eu me sentiria uma pior pessoa. Porque por que estou me hostilizando? Será que eu não estou entendendo se eu estou sendo hostilizado pelos torcedores? Será que eu estou fazendo um bom trabalho? Se eu não estou fazendo, eu tenho que buscar fazer. Se eu não tenho a solução, eu meto a cara. Fala assim, não, calma aí. É isso mesmo, vocês estão com razão. O time não está jogando. Mas não pode, senão os jogadores vão ficar contra o treinador. Gente, desculpa a expressão, foda-se. Nós estamos num momento que não tem que pensar em jogador. O jogador não está pensando no Santos, porra. Vai esperar o Santos cair para fazerem tudo que fizeram em 2023 e os jogadores saírem, serem emprestados e o Santos ficar fudido aí na Série B de novo? É isso? Emerson? Ô, Denis, eu queria fazer uma pergunta para você, para o João aí que estão aí em Santos. E o Zé Rafael, qual é a previsão de volta aí? Isso que eu ia falar agora. 2025? Eu tenho informação aqui. Quer que eu fale ou você fala, João? Eu tenho informação aqui. O Zé Rafael já está treinando com bola, tá? E evoluiu na recuperação. Essa é a informação que eu tive, tá? Então, eu, Denis, acredito que
o Zé Rafael possa ir para o banco de reserva contra o Corinthians. Eu acho. Até para dar um up, um gás, começar a mostrar assim para o jogador da posição dele, ó. Se não jogar, vai perder a vaga. Então, eu acho que contra o Corinthians ele pode ir para o banco. Aí vocês me cobram depois. Quero mandar um abraço para o meu amigo Edmilson Matos. Obrigado aí pela participação, pela audiência no programa Bastidor FC. Neymar tem que abrir mão do seu salário, se verdadeiramente ele ama o Santos Futebol Clube. João. Vamos lá. João. O Santos hoje é composto por 3 bons jogadores que são os pilares do time. O goleiro, que foi muito contestado no começo e hoje é titular absoluto, tá? Talvez, se não fosse o Brasão, contra o CRB, a história da Vila Belmiro poderia ter sido muito pior do que foi. O Santos já poderia ter saído daqui eliminado, porque era para ter saído com 2 ou 3 gols de diferença. Escobar, que todos tratavam como um bagre ruim, mas é aquele jogador de marcação principalmente. Ele é o lateral de ofício, mas ele faz, sim, a função, às vezes, de um primeiro volantão, de um zagueiro, um terceiro zagueiro. Roleiser, estou gostando muito do futebol dele, está apresentando bom futebol no meio, só que, assim, as pessoas têm que entender, que até o que o Ricardo falou, o Roleiser, ele é para armar a jogada, ele não tem que vir atrás da bola, ele vem procurar a bola. E outra, Tiquinho Soares é um ótimo jogador. No Botafogo, ele fazia um monte de gol. O que aconteceu com ele? Por que ele não faz? Porque não tem gente que toca para ele. Ótimo não jogador. Tiquinho Soares. Ótimo jogador. Ô, Denis, na área, Botafogo ele fazia gol. Quando o Neymar jogava, ele eu fazia também gol. faço. Quando eu jogo na Várzea, eu também faço gol. Não, eu estou falando, não vem me regotijar. Peraí, depois você revolta. Só que nesse esquema de jogo do Santos, o Tiquinho não rola. Não dá. Tiquinho não dá. O David Washington, para esse estilo de jogo do Santos, é melhor. Ele se movimenta mais. Você vai querer pegar o quê? Vai querer jogar o Tiquinho Soares para ficar fazendo parede? Igual era o Furque ano passado? Então, nesse esquema tático do Santos, o Tiquinho não dá para jogar. Tem que jogar um jogador que seja mais leve. O Tiquinho, ele não aguenta também. É isso. Diego, professor Emerson, você acha que o Tiquinho é craque? Cara, eu acho um bom jogador. E naquele primeiro ano, lógico, aquele ano fatídico para o torcedor do Botafogo, começou a degringolar quando ele perde o pênalti contra o Everton. E ali, ele perdeu não só o pênalti, ele perdeu totalmente a confiança nele mesmo, no futebol dele mesmo. E eu tô com o João, claro, para o Tiquinho render e fazer gols, ele precisa jogar num time que crie muito. E aquele Botafogo criava diversas oportunidades em um jogo só para ele balançar a rede. É um momento que hoje é muito difícil você ou idolatrar ou contestar qualquer jogador dentro do Santos. O Roleiser está numa fase interessante, tá? Progredindo o futebol dele ao que ele apresentou lá na Argentina. Mas eu também acho ainda muito cedo, porque é uma posição que talvez, quando o Neymar voltar, é ele que vai ocupar. E aí o que você vai fazer com o Roleiser? Se ele estiver em uma fase boa, você vai tirar o cara do time e o cara já dá aquela caída. Para falar, pô, eu tô segurando a bronca aqui esse tempão, tô progredindo e os caras vão me tirar para colocar o cara, entendeu? Tudo é uma questão do que vocês vêm falando faz tempo, é o planejamento. Nos bastidores aqui, Denis, você falou pra gente que o Santos está precisando do quê? 2 laterais, um zagueiro, meio, ataque. O Santos está precisando de um time inteiro ainda. Então, peraí, né? É o que vocês falaram, planeja e tá sempre mal planejado. A administração
A administração que derrubou o Corinthians em 2007, do senhor do Alibe, era assim. Contrata, mas não contrata exatamente o que precisa ou jogadores qualificados. Era o que podia trazer, entendeu? Tá sobrando. O Gabriel Veron tá lá, encostado lá. Vamos trazer? Vamos. Não se sabe qual que é exatamente o motivo a se trazer alguns jogadores. É claro que o dinheiro conta muito. Você não vai querer comparar com o Atlético, Flamengo, Palmeiras, enfim, o próprio Corinthians, que ninguém sabe de onde vem sempre o dinheiro, é aquela bagunça toda também, que uma hora isso aí também a casa cai, mas é a cultura do nosso futebol, que nem você falou pro Marcelo Teixeira agora, dá um jeito, arruma dinheiro em algum lugar para trazer pelo menos mais três pilares para ajudar esses 3 pilares que o João falou, pô. O Santos precisa pelo menos de mais 3 caras, além, claro, se ainda tiver condição física da volta do Neymar, para poder não sofrer. Não estou dizendo que vai para Libertadores ou que vai brigar para título, nada, mas para não sofrer, para o torcedor pelo menos ter um ano mais ou menos estabilizado, e aí sim, no final do ano precisa ser feita uma revolução de planejamento. Qual é o elenco que você quer montar? Os caras que estão montando o elenco, o CEO do Santos hoje, montou um elenco que realmente é para mim, na minha visão, para brigar da 11ª posição para baixo. Não dá, com esses caras, acho que não é o problema exatamente dadas as devidas proporções de trabalho de Carille, de Caixinha, de Teixeira, de César Sampaio, talvez acho que o problema do Santos hoje não é filosofia de trabalho do técnico, é o que o elenco consegue entregar de qualidade técnica. Você falou, tá faltando bola. Eu acho que passar a bola aqui, eu acho só comentar deles, acho o seguinte, todo esse problema que o Santos passa hoje também, só rapidinho, também é a força da torcida no estádio. Precisa estar no estádio. Precisa estar acompanhando o Santos, precisa dar força. Onde o Corinthians ganha o seu dinheiro, o Corinthians recebe por ano 1.300 bi. Por quê? Todos os jogos dos Corinthians 40 mil pessoas. Pode estar no buraco, pode estar no título, tá junto. Eu acho que o Santos precisa ter essa força da torcida também, lotar a Vila Belmiro, fazer força dentro do Santos. Quem vai tirar o Santos desse momento, no fundo do poço, vai ser a própria torcida do Santos. Pode ter a certeza que estou falando isso para você, de ganho de causa aí. Rapidinho, Denis, aquele time que foi para a final da Copa do Brasil, que perdeu para o Cruzeiro aqui na Neoquímica Arena, que teve aquele gol anulado do Pedrinho, no início do VAR, que o Pedrinho teria feito a falta no zagueiro do Cruzeiro, enfim. Aquele time do Jair Ventura era horroroso. Tirou o Flamengo na semifinal na força da torcida. Não foi na qualidade do Pedrinho de bater aquela bola, a técnica do time. Não, foi um 0x0 lá vergonhoso, como foi também numa semifinal de Paulista contra o Santos. Foi um 0x0 vergonhoso no Maracanã, né, de um amasso do Flamengo, e aqui foi na força da torcida. E o Santos já fez muito isso com outros elencos muito ruins, e a torcida é quem carregava. 20h14. Eu quero pontuar 2 situações. Mandar um abraço para o Reginaldo Araújo, lá de Umuarama, do Paraná, está sempre com a gente também participando. O Edmilson Matos também, ele fala, né, que o Santos tem que fazer igual o Corinthians, fazer umas contratações aí e se endividar, infelizmente. Né? Eu quero pontuar um negócio que o Diego falou. Nós temos 15 minutos de programa. Para você que está chegando agora, sim, eu não sou palhaço, mas estou me sentindo um palhaço como torcedor do Santos Futebol Clube. O que o Diego falou é verdade. O Tiquinho, ele é um bom jogador ali, quando tem oportunidade, que nem o Santos em 2010 tinha o André no ataque, vocês lembram? Ele jogava e fazia gol por quê? Porque ele tinha o Neymar, Paulo Henrique Ganso. Tinha uma máquina em volta dele. Robinho. Máquina de criar oportunidades. Então, exatamente. Então, a bola sobrava para ele, ele ia fazer. O Tiquinho tem que mostrar se é bom jogador ou não no elenco do Santos. Jogar no elenco do Botafogo, como ele jogou, com bons jogadores do lado, ele ia aparecer. Agora, se ele é bom jogador, ele tem que mostrar no Santos. Que realmente não está mostrando ainda por causa da situação do Santos. Mas aí você vai mostrar se o cara é bom ou não. O Roleiser é bom. O time que ele está jogando no Santos, ele está aparecendo. O Escobar é um bom lateral, mas não é aquele... Mas está aparecendo. Por quê? Porque é raçudo, se esforça. Entendeu? Então, é isso que você vê quando o cara é bom jogador. Não tem essa, não, mas o cara tem que estar num time bom. Você quer ver se o Abel Ferreira é bom treinador? Traz pro Santos. Se ele for bom, ele vai organizar o time. Ah, mas isso não existe. Claro que existe.
Você vai montar um estilo de jogo diferente com os jogadores que você tem. Infelizmente, você vê. Aí você vai lá e contrata quem? Um cara que não é treinador de futebol. E volta a repetir. O Tite vai acabar assumindo o Santos depois do jogo contra o Corinthians. Anotem aí. Professor Emerson. Ô, Denis, só nessa questão de fazer gol rapidinho, professor. Eu sou totalmente anti-Yuri Alberto. Eu não gosto. Eu acho um bom jogador, mas eu não acho tudo isso que a imprensa, que os torcedores do Corinthians acham. Pega um recorte do Yuri Alberto com os jogos que ele fez com o Rodrigo Garro, sem o Rodrigo Garro. Faz muitos gols, porque o Corinthians tem criado muitas oportunidades, é o que a gente está falando agora, mas é assim, jogadores medianos, o Yuri Alberto, Caleri, Cano, Tiquinho Soares. O Cano, no Fluminense do Fernando Diniz, metia gol todo jogo, às vezes mais de um, e tinha 35 finalizações do Fluminense por jogo, então criava muito. É um recorte que eu faço. O Yuri Alberto pode fazer 90 gols na temporada, que eu acho ele caneludo. De 30 ataques que chegar no pé dele, 28 ele perde a bola, 28 bate na canela e sai, ele não domina. Então, fazer gol é o que você falou. Talvez não seja tão difícil. Souza Caveirão já foi artilheiro do Brasileirão. Fazer gol, se você tem um time que cria, você vai fazer. O próprio André Balada que você citou aí é exemplo. Naquela máquina que o Santos tinha lá, colocasse a gente lá de centroavante, você vai ver se a gente não era artilheiro do Brasileirão. Tiquinho Soares, regular. Não é um bom jogador para o Santos, na minha visão. Não é um bom jogador para o Santos. Não é um centroavante que não vai se encaixar com o Santos. Para mim, um jogador lento, vai dar trabalho para o Santos. O Santos precisa começar a se organizar um time com meio completo. Não adianta ficar apostando em um jogador que não vai dar certo esse ano. E já começa, eu vou esperar o Denis, né? Pela informação que eu tenho, não. Mas vamos esperar que o Tite venha. O Tite não joga com jogador meia boca. O Tite vai vir com um jogador que ele sempre gosta. Um jogador renomado, um jogador de esquema, um jogador que ele gosta. O Tite não é muito de apostar em jovem, o Tite não é muito de trazer as pessoas da base. Isso ele fez muito no Corinthians. Praticamente não revelou quase ninguém, mas foi todo o time já pronto, já vindo, na montagem do Mano Menezes. Então, eu acho que o Santos precisa corpar mais esse elenco. Tiquinho Soares, repito, jogador regular para péssimo. Eu acho que, na minha visão, não vai dar caldo no Santos esse ano. Agora, Denis, vai, João. Assim, eu vejo o seguinte, às vezes a pessoa fala, o time do Santos é ruim. Eu não acho tão ruim assim. Você tem peças interessantes, tá? Mas não joga. Calma, vamos lá. O Soteldo, tá? Ele é uma peça que eu falo assim, o problema Soteldo, para mim, é o extra-campo. Mas se ele tá com aquela vontade de jogar bola, ele é rápido e sabe jogar. Escobar, gosto do futebol dele, porque ele joga pro grupo. Ele ajuda o grupo. Tá? Zé Ivaldo, falha, mas ele é aquele zagueiro de contenção. Tanto é que a gente brinca, ele joga a cada 3 jogos, ele toma um amarelo, ele acaba sendo expulso por causa dos amarelos. Ele fazer o... Zagueiro raiz, né? Isso, aquele jogo sujo, né? O Santos tem um grave problema, até hoje, que são as laterais. As laterais. Ou Tá? vários problemas? Tem uns problemas graves, que são as laterais, por exemplo. O Santos necessita ter um reserva. Porque é muito... O Diego e o professor não entendem o que eu estou falando. É muito difícil você, às vezes, jogar só no corpo de um jogador e falar, você é o culpado por tudo que está acontecendo. O Kevson, beleza, gente, o Kevson tentou, eu não tentaria mais. Nada contra o Kevson, mas eu acho que todas as vezes que ele teve a oportunidade, ele não foi bem. E ontem, infelizmente, o gol saiu nas costas dele. Tá? Porque senão o jogo seria 0-0. O Santos necessita urgentemente de um meia, um camisa 10, como era um Zé Roberto, como era um Giovani,
como era um Diego, um Pita, entendeu? Um jogador, um camisa 10. O Santos não tem esse camisa 10 desde o Lucas Lima. Então, o Santos hoje necessita disso. Atacante também. Mas primeiro você tem que ter um meio de campo para fazer as jogadas, para depois ser um atacante. Olha o exemplo que o Diego citou do Yuri Alberto. Ele joga com garro, ele joga... Tu tem um meio de campo ali estabelecido que dá a bola para ele. Quem vai dar bola para o atacante do Santos? O cara que hoje é o meio campo do Santos, ele sai extenuado porque a bola não chega nele e ele tem que correr atrás da bola, que é o Roleiser. O cara sai com 30 minutos do segundo tempo, não conseguindo andar mais, de tanto que correu em campo. Pronto. É isso aí. 20 horas e 22 minutos. Haja coração. Obrigado aí, Edson Gamito. Edson Gamito é o quê, Emerson? É teu filho? Não é, rapaz. Eu tenho uma amizade com a turma de Santos, os Gamito, Oswaldo Gamito, a turma aí, mas não sei, não é parente, assim, de primeiro grau, não. Deve ser o do... Edson Gamito, falei, será que é parente? Pensei que fosse parente. O Reginaldo Araújo, o Reginaldo Figueiredo, falei Araújo, né, naquela hora. Acho que é Reginaldo Figueiredo, de Muarama, Paraná, obrigado pela audiência. Ele perguntou, né, o João, qual time tem um 10? Então, esse que é o problema hoje. Não tem aquele 10 de origem. Tem. Por exemplo, quem é o 10 de origem hoje do Palmeiras? Do São Paulo? Do Corinthians? Não tem. Acho que o 10 clássico realmente está em extinção. Faz muito Futebol tempo. tá perdendo uma graça. Sobrou o Ganso lá, mas também joga uma para 4 e... Enfim, é o 10 clássico, acho. O Igor ainda. Coronado do Corinthians, ele joga naquele meio do campo. Lá. Teria de ser, mas então, mas é tipo assim, realmente o professor não é aquele 10 física, clássico. Ele faz a função do 10. Construtor de jogadas a gente tem bastante. O Garro, tem o Lucas Moura, tem o próprio Veiga quando tá bem. Construtores de jogadas ali do meio campo a gente tem. O cara que dá um Mas passe, quebra as linhas. Mas o 10 clássico não tem mais. Não existe mais. Querem, antigamente você tinha esse 10. Você pega no São Paulo, tem quem faça. Você pega no Corinthians, tem quem faça. Você vai para o Fluminense, tem. O que eu falei, o construtor de jogadas. O John Arias é um cara que flutua lá e cria. É o construtor, mas não é aquele 10 clássico que a gente via nos anos 90, começo dos anos 2000. Isso aí acabou. Mas o meio de campo do Santos está muito lento, né? O Tomás Rincon jogou o último, mas me parece. Vocês concordam comigo que Pituca e Schmidt não podem jogar juntos? Os dois fazem a mesma função. Então você tem que jogar com o Rincon ou o Bom Tempo, tá? Rincon ou Bom Tempo. E Pituca ou Schmidt. Para mim, o Bom Tempo hoje é um cara que faz falta no Santos. Também acho. O Bom Tempo, ele destoa naquele meio-campo do Santos. O meio-campo do Santos, deles, era para ser Roleiser, Bom Tempo, aí, talvez Pituca ou Schmidt, e mais um que poderia ser o Zé Rafael, e o Neymar no ataque, porque ali ele chama mais atenção e você dá mais espaço. O Tassiano lá no Bahia, ele jogava mais para frente, ele jogava como perto do centroavante lá? Era um meio atacante, vamos dizer assim. E como o Renato Gaúcho. O terceiro homem no meio de campo, é isso? Oi. Eu quero só aproveitar esses 5 minutos finais. Eu quero colocar de novo o vídeo do Guipa, que era da Bandeirantes, né, da Rádio Bandeirantes, foi para a Rede TV, participou dos programas. E ele está agora também no canal do Léo Dias, né, da TV Léo Dias, se eu não me engano ainda. Ele deve estar lá. Ele fez um vídeo realmente revoltante e falando poucas e boas verdades
né, a respeito do momento do Santos Futebol Clube. Então, você que chegou quase agora, não acompanhou, eu vou colocar na tela novamente para você acompanhar. Meus amigos, e o Santos Futebol Clube, um dos clubes mais tradicionais do futebol mundial e, na minha opinião, em termos de história, o maior do Brasil, caminha passos largos ao fundo do poço. Hoje o Santos depende de um ex-jogador para ser seu principal jogador, depende de um técnico que nunca foi técnico para ser o seu comandante, e depende de um dirigente que era bom nos anos 2000, no início dos anos 2000, e hoje vive apenas de nome e história e de baba-ovo do Conselho Deliberativo do Santos. O que mais tem é baba-ovo em cima do Marcelo Teixeira. Marcelo Teixeira seria salvação, e não é porra nenhuma de salvação. A única coisa que salva hoje no Santos é a torcida. Torcida essa que faz a sua parte e que sim, tem que ser respeitada e não tem que ser criticada. Quando fizeram o protesto, cobrando os jogadores no CT, conversando com os dirigentes do Santos, eles foram de forma pacífica, apenas buscando uma explicação ou querendo uma explicação. E eles têm total razão. Alguém precisa salvar o Santos. Alguém precisa falar a respeito dessa situação. O Santos tem que ser o Santos de antigamente. E está longe de voltar a ser. Enquanto os jogadores do Santos não entenderem o peso dessa camisa, o peso dessa agremiação, nada vai mudar. Você que joga no Santos, você tem que entender que o Santos é o Santos. Santos de Pelé, Santos da história. E que tem que voltar a ser o que era. Pra finalizar, Neymar, para de chamar o torcedor do Santos de burro. Depois da declaração que você deu dizendo que o Santos tinha um elenco fortíssimo, um dos melhores do Brasil, o time não ganhou mais nada. Essa é a realidade do Santos. E a sua realidade foi dita pelo Jorge Jesus, que não tinha mais condição de jogar em alto nível. E o português estava certo. Concordo com 100%. Tudo também, concordo com tudo. E fazer o salário, fazer justiça, tem o Fábio Cardoso de Almeida que comentou aí também na live, do Alan Patrick, que a gente esqueceu. É um 10 também mais voltado para o 10 clássico. E hoje está jogando, né? O Arrasca. Hoje está jogando em alto nível, o Alan Patrick tem a mesma idade do Neymar. O cara que se cuida, o cara que tem ambição na carreira, né? Que se dedica à profissão, ao esporte. Então, Alan Patrick hoje, e foi cogitado já na seleção brasileira há muito tempo, tá jogando fino da bola. João, vou pegar o destaque final do professor Emerson Gamito. Obrigado pela sua participação. Quero agradecer. Vamos combinar mais vezes para participar. Tanto que o Diego também, fazia tempo que não participava. Vocês serão sempre bem-vindos. Eu tenho um carinho enorme por vocês, um respeito, e vou torcer sempre aí por vocês estarem participando com a gente, cada um no seu trabalho aí também. Vou torcer muito, que eu tenho um carinho especial por vocês. Emerson, obrigado pela sua participação. Seu destaque final. Eu agradeço, Denis, Diego, João. Prazer estar participando do programa. Torço muito para o Santos que possa se recuperar, um grande time, uma grande história. Eu tenho um carinho muito especial para o Santos, porque toda vez que eu ia na minha infância aí, até a minha juventude, assisti o jogo do Santos ali na Belmiro, então tenho uma boas recordações. A minha tia que morava aí, acabou de falecer, né, no tempo que eu estava aí em Santos. Então, sucesso para o Santos, sucesso para os torcedores do Santos. Tenho a certeza que o único sentido que vai levar o Santos a sair dessa zona de rebaixamento e ter coisas melhores é a torcida do Santos. Porque a diretoria já viu que não vai dar muito certo não desse ano aí. Obrigado, Emerson. Diego, também muito obrigado pela sua participação. Temos um carinho enorme por você, que você possa participar mais vezes com a gente. Seu destaque final. Cara, agradecer a você mais uma vez pelo convite, sempre um prazer estar aqui. Da última vez a Enel que me deixou na mão, né? Fiquei sem energia, não pude participar, mas hoje a gente está por aqui. Queria convidar a galera, se quiser conhecer o trabalho como narrador esportivo, só entrar no YouTube, digita lá Voz do Esporte. Eu estou na rede Voz do Esporte de rádios, né? Fazendo transmissões esportivas. E meu destaque final após uma organização defensiva, principalmente, e o Santos fechando a casinha, dá para, sim, recuperar a confiança com alguns resultados positivos e montar um bom time. Do meio para frente, o Santos tem condição de montar um bom time, mas precisa organizar defensivamente primeiro, pensar em não perder, para depois pensar em algumas vitórias um pouco mais pontuais. Como foi o Corinthians no ano passado. Organizou defensivamente com jogadores medianos e conseguiu, recuperando a confiança, uma sequência de 9 vitórias, e aí conseguiu escapar do rebaixamento e ainda foi passar vergonha na Libertadores. Um abraço para todo mundo que acompanhou a gente aí. Até uma próxima. Obrigado. Tivemos aí quase 200 pessoas acompanhando a gente. Muito obrigado pela audiência. Obrigado, Diego. Obrigado, Emerson. João, tá mais calmo. Seu destaque final, boa noite. Obrigado pela força sempre aí, pelas coberturas interna e externa. Seu destaque final.
Destaque final, primeiro agradecendo ao professor Diego. A agenda do Santos é vazia, né? O jogo do Santos agora só segunda-feira, às 8 horas da noite, na Vila Belmiro, Santos e Ceará. Então, que a cabeça fique no lugar, concentrada e o mais importante, futebol para trazer os 3 pontos e um pouco mais de tranquilidade para todos nós. Que assim seja. Palhaço. Quero agradecer, obrigado a você que participou com a gente, professor Emerson, Diego, João, obrigado pela sua participação. Hoje eu fiquei assim, ó, de nariz de palhaço, porque é o que eles fazem com a gente, torcedor santista, né? Bom, eu vou até tirar agora aqui, eu não ia tirar, mas vou tirar. Quero agradecer a audiência de vocês, muito obrigado mesmo. Lembrando, segunda-feira que vem nós não vamos ter programa, porque o jogo do Santos é às 20 horas, o programa começa às 19h30, então nós não vamos fazer o programa, mas o João vai estar trazendo informações para você na chegada do ônibus na Vila Belmiro, tudo pela página no Facebook, também pelo YouTube, no nosso canal, o programa Bastidores FC. Você vai poder acompanhar algumas entrevistas com alguns torcedores fora da Vila Belmiro e dentro da Vila Belmiro, então fica ligadinho, porque não vai ter o programa ao vivo, mas o João vai estar entrando com alguns flashes ao vivo para você, torcedor santista. Então, muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus e até, sem ser segunda que vem, a outra que o Santos possa até lá, quem sabe já pelo menos ter ganho 1, 2 partidas. E, ó, vamos orar. Obrigado, pessoal, fiquem com Deus, boa noite. Tchau!